Nós vamos para o estudo diário do Tânia para a data de 3 de Elul. Estamos no meio da carta sagrada de número 10, quando o Alter Rebbe estava nos explicando que, em função da luz divina presente na Torá, que isso é uma expressão da bondade de Deus que causa e trai revelação divina adicional, desencadeamento de uma energia divina adicional para o mundo e o universo. Isso é uma expressão de Chesed, mas para poder chegar até nós e ser contida no nosso plano físico limitado, então era necessário que essa luz divina da Torá passasse por uma condensação e ocultamento. Por isso ela é processada na Sefirah de Gvurah, no atributo ou pelo atributo de rigor divino, rigor que impõe limitações, rigor que está associado com critério, com condensação, etc. Da mesma maneira, quando a Torá foi processada na Sefirah de Gvurah por Gvurah, ela também chega até nós de forma que tenha limites e medidas. Por isso ele estava nos explicando que todas as mitzvot têm medidas e limites, porque elas foram dadas, assim elas foram prescritas para chegarem nesse plano limitado de forma que corresponda à vida aqui nesse mundo, às suas criaturas. Nós somos criaturas limitadas, o nosso mundo é finito e limitado, por isso as mitzvot aqui também precisavam ser finitas e limitadas, com medidas e limitações, para que nós tivéssemos acesso a elas, para que, enfim, nós pudéssemos contê-las, comportá-las, realizá-las. Dessa forma, nós vimos que através do cumprimento de Torá e Mitzvot aqui, nós atraímos a bondade divina. Essa bondade divina é chamada, num primeiro plano, no seu plano original, é chamada de Chesed Olam, a bondade de Deus para o mundo, a bondade mundana. Ou seja, uma bondade de Deus, uma revelação divina que se enquadra nos padrões do mundo, dentro das suas limitações, dentro das suas especificações. Em outras palavras, isso se refere a um chesed, é uma bondade que vem de cima, que vem de Deus, porém, que foi condensado, que foi limitado, que foi restringido, de forma que o alcance da sua revelação, da sua luz, seja limitado para que possa se revestir aqui nesse mundo e nas suas criaturas. Como nós dissemos uma vez, que o nosso mundo físico, material, terrestre é um mundo limitado, portanto ele não é recipiente para captar uma revelação divina infinita e ilimitada, senão isso acaba destruindo, queimando, fazendo com que o mundo se anule. Portanto, para que o mundo possa captar essa revelação tem que ser condensada. Isso significa o Chesed Olam, que o Zohar fez alusão ao primeiro tipo de bondade, a bondade mundana, a bondade que vem revestida nos padrões do mundo. Na realidade, essa bondade, chamada só bondade do mundo ou para o mundo, ou mundana, na realidade ela também se constitui num nível muito elevado de energia divina. Ela se constitui em algo também transcendental, porque no fundo ela é um acréscimo de luz e energia além daquilo que já foi estipulado previamente por Deus, aquilo que é o mínimo de energia divina, da cota de luz, vitalidade e energia para dar sustentação ao mundo, para que o mundo funcione, para que o mundo exista, para que todos os seres tenham vitalidade. Então existe essa cota básica, existe aquilo de padrão que Deus estabeleceu. Porém, o bom Deus nos deixou um canal aberto para que possamos atrair mais divindade, mais energia vital divina para esse mundo, mais luz e revelação divina. Isso é através da prática de Torá e Mitzvot. Portanto,
quando nós cumprimos Torá e Mitzvot, e nós falamos que a gente consegue atrair apenas, entre aspas, essa bondade mundana, porém essa bondade mundana, na verdade, não é tão mundana assim, ela não é, por mais que ela se enquadra nos padrões do mundo e do universo, mas no fundo ela também é transcendental, porque é uma luz e uma energia adicional em acréscimo àquilo que já tinha sido estipulado, basicamente, originalmente, para o mundo. Ou seja, essa luz vem fornecer uma revelação, uma energia adicional, mais do que o mundo tem ou já tinha per si. Então essa é a novidade, esse é o produto inédito da Torá, que através de Torá e Mitzvot nós conseguimos adicionar, nós conseguimos acrescentar energia e vitalidade ao mundo, às criaturas, a cada um de nós, trazendo uma revelação divina mais presente, mais intensa. Porém, ele nos diz que apesar de tudo isso, mesmo que isso é algo inédito, mesmo que isso é uma luz que originalmente estava acima dos mundos e não se revestia neles, mas no final das contas, se agora ela pode se revestir, ela pode ser captada e comportada no mundo, é porque então ela foi condensada e ocultada de maneira a se enquadrar, se encaixar dentro das limitações do universo e suas criaturas. Portanto, ela é chamada de Chesed Olam. Ela se refere, ela está associada com aquele primeiro grau, nível básico de Chesed trazido pelo Zohar, que é o Chesed do mundo para o mundo, a bondade mundana. Agora ele vai nos dizer como é possível atrair o outro Chesed também, o chamado Chesed divino, aquele Chesed daquela bondade transcendental. Primeiro ele vai nos dizer em sequência o que ele falava antes: se nós vivemos num mundo limitado, nós somos criaturas limitadas, portanto, por isso a Torá também nos foi dada dentro de limites padrão, dentro de medidas específicas. E não só a Torá e todas as mitzvot, mas inclusive a mitzvah de tzedakah, que é o tema central dessa carta. Ele nos diz, ela também tem suas medidas. Aquele que é mais generoso, mão aberta, bondoso, quer fazer a mitzvah de forma caprichada, dá 20% dos seus rendimentos para tzedakah. Aquele que se contenta no padrão mediano, ele vai se satisfazer ao dar 10%. Porém, nos faz uma ressalva o Alter Rebbe agora, uma ressalva importante. Ele nos diz, tudo isso que sobre a mitzvah de tzedakah, nós falamos que há limites estipulados, há medidas máximas, há um limite do quanto a pessoa pode dar, quanto a pessoa pode distribuir, etc., para a caridade e bondade. Ele nos fala que todas essas limitações que nós nos referimos até agora, todas essas medidas máximas que mencionamos até agora, se aplicam quando Hainu Dafka Leshomer a Torá, especificamente ele nos diz que isso se aplica a uma pessoa observante da Torá, uma pessoa que sempre foi escrupulosa na observância da Torá, Velosar Mimena Yamin Usmol, e nunca se desviou da prática do cumprimento das mitzvot, nem para a direita nem para a esquerda, afilo que melonimá, ou seja, essa pessoa é tão observante, tão reta e correta, que não fez desvios na sua vida, nem para cá nem para lá, afilo que melonimá, nem do tamanho de um fio de cabelo, ou seja, a pessoa foi estritamente observante, a pessoa foi sempre escrupulosa no cumprimento das mitzvot, uma pessoa tzadik, uma pessoa reta e direita por completo. Então, para essa pessoa se estipula, para essa pessoa que está completamente, sempre esteve alinhada com a vontade de Hashem, para ela se estipula essas medidas de tzedakah, a medida generosa 20% e a medida mediana 10% dos seus ganhos. Aval, Mishevir, e aqui existe uma medida e um limite. Porém, ele nos fala, porém, uma pessoa que infelizmente se desviou do caminho, que saiu por vezes, por ocasiões do caminho certo, Deus nos livre, cometendo pecados, transgressões, e com isso ela se afastou do caminho de Deus, do caminho correto. מאחר שהיווה דרכו לתת מגרעות בקודש העליון. Então ele nos diz, essa fórmula que a Torá estipula, os 20%, os 10%, é para quem anda direitinho, para quem caminha nos passos de Deus, nos caminhos de Deus, de forma correta, alinhada.
Então essa pessoa dentro da sua conduta, já que é uma conduta reta, correta, etc., então basta esses padrões de tzedakah de 20% ou de 10%. Porém, aquela pessoa que se desviou, que saiu do caminho, com isso que ela saiu do caminho divino, ela provocou, por assim dizer, um prejuízo espiritual, ela diminuiu a energia e revelação divina que poderia e deveria ter sido trazida para esse mundo, se abstendo de cumprir mitzvot, preceitos, às vezes transgredindo proibições. Com isso a pessoa se desviou do caminho, e não só que a nível pessoal ela cometeu, ela desobedeceu à vontade divina, mas há um efeito universal na sua ação ou na sua omissão, que ela causa um prejuízo e uma diminuição, Bekodesh Elyon, naquilo que ele chama, aquilo que é chamado na Kabbalah, da Kodesh Elyon, da santidade suprema. Ou seja, existe aquilo que é chamado de Kodesh, de santidade, e isso é a fonte daquilo que de onde nós derivamos e atraímos luz divina e revelação divina para o nosso mundo. E a pessoa, na sua omissão, ou no seu descumprimento das mitzvot, então aquela luz divina que ela poderia ter atraído, aquela irradiação para o mundo que ela deveria ter trazido com a prática dos preceitos, aquilo que ela poderia ter atraído da luz infinita divina se estivesse observando a Torá, aquilo foi desperdiçado, essa luz se perdeu com a sua omissão. Então ele diminuiu a luz divina. Então, aqui nós vemos o poder, o alcance de cada pessoa, de cada indivíduo. E aquilo que o indivíduo faz ou deixa de fazer tem uma influência para todo mundo e o universo. Porque aquela mitzvah, naquele dia, aquela luz divina, aquela energia que poderia ser atraída, desencadeada pela mitzvah que eu, você, poderíamos cumprir naquele instante. Se Deus nos livre, a pessoa se omitiu e não fez. Diminuiu com isso a cota de revelação divina que vem ao mundo. Chegará erko, ou seja, ele diminuiu o valor, por assim chamar, dessa cota, bechinat amshachato, quanto ela poderia ser atraída e se fazer presente, trazer mais kedushá, santidade para esse mundo. Mas aquilo que a pessoa poderia ter atraído da divindade, ve'harat haor, e dos reflexos da luz de Deus, mior en sof baruchu, da luz infinita de Deus, ilu haya shomer a Torá umekaimá keilchatá, se ele tivesse cumprido a Torá e observado a Torá conforme a Halachá prescreve, ou seja, dentro da sua forma ideal, na sua forma correta. Então, no momento que a pessoa descumpriu a lei, no momento que a pessoa não realizou a mitzvah, quando a pessoa se omitiu, transgrediu uma proibição, então, naquele ato ou naquela omissão, aqui se excluiu, se diminuiu na revelação divina, que deveria ter sido trazida, atraída para esse mundo. E a tal ponto que se fala que isso, de certa forma, é algo irremediável. Então, esse tropeço, esse desvio, esse caminho torto que a pessoa fez é algo que não tem como retificar. Ele se perdeu, não é? O leite derramado. Ele pode fazer tshuva, pode se arrepender, e nós vamos ver já sobre isso, vamos falar sobre isso, mas existem duas coisas aqui, o sujeito e o objeto. O sujeito é a pessoa que deve cumprir as mitzvot, o objeto, o objetivo das mitzvot consiste em atrair essa luz divina ao mundo. Então, por mais que aqui a pessoa faz tshuva e o sujeito é perdoado, tudo bem, ele se arrependeu de fato e de verdade, então ele é perdoado, porém o objeto, que é a luz divina, que poderia e deveria ter sido atraída, desencadeada no mundo, o objetivo a ser alcançado, isso foi perdido, foi desperdiçado. Isso ele está nos dizendo, nos explicando, que isso conforme também o Alter Rebbe explicou na terceira parte do Tânia, a carta da Tshuvá, chamada assim, que sobre a Tshuvá nós falamos que mesmo que a pessoa se omitiu, assim está escrito no Talmud, a pessoa tem um preceito positivo para cumprir,
e deixou de cumprir esse preceito positivo. Se omitiu, não fez. Porém, depois a pessoa faz tchuvá, se arrepende e quer voltar a Deus, de fato, está escrito que basta tchuvá para ele ser perdoado. Quando a pessoa se arrependeu de forma sincera pela sua omissão, pelo não cumprimento desse preceito positivo, no momento que ele faz tchuvá, ele é desculpado. Nos diz o Alter Rebbe o que significa que ele é perdoado pelo pecado de ter se rebelado contra a vontade de Deus, não obedecendo-a, não cumprindo o preceito da vontade divina. Então por isso ele vai ser perdoado, tudo bem, ele vai ser poupado, ele não vai ser punido, não vai ser castigado. Porém, existe aqui um aspecto adicional. Na prática, nós viemos a esse mundo porque nós temos uma incumbência, nós temos uma missão a realizar. Cada uma das nossas almas possui uma missão e desceu aqui nesse mundo para atrair e trazer mais luz divina ao universo, mais revelação divina. Isso ocorre através do nosso cumprimento das mitzvot. Portanto, quando aqui a pessoa tinha a possibilidade, tinha a oportunidade de ter cumprido uma mitzvah e não o fez, por mais que depois ele se arrepende, ele é perdoado, é desculpado, mas aquela luz que poderia ter sido atraída está faltando, ela foi omitida, aquilo que ele poderia e deveria ter feito, então aquilo não se encontra lá. Então ele nos fala o que isso significa. Ele nos diz aqui que essa tzedakah que a gente falou que tem um limite, uma medida, se aplica àquela pessoa que sempre andou de forma correta e direitinho. Porém, aquela pessoa que cometeu uma falha, mesmo que ele faz tchuvá e se arrepende, mas nós dissemos que essa luz que ele poderia ter obtido desapareceu, ela perdeu a oportunidade, etc. Então ele nos diz, quando se aplica isso, que im be'amshachat ha'or ha'elyon shelemala me'olamot ve'eino mitlabesh bahem anikra chesed ilaha verav chesed. Existe uma única forma e única maneira de recuperar o tempo perdido, de recuperar as oportunidades espirituais perdidas e desperdiçadas. Existe uma única forma e maneira de, por assim dizer, ou voltar ao tempo, ou retificar, ou resgatar toda essa energia que foi perdida, que deveria ser atraída, obtida e não foi, e que nós falamos que mesmo a pessoa fazendo tchuvá ajuda para a pessoa, para o sujeito individualmente, ou seja, que ele é perdoado, é desculpado, vai ser punido, mas não é considerado como se ele então tivesse feito todas aquelas mitzvot que ele deixou de fazer. A luz que ele poderia atrair não foi atraída. Por isso é chamado de irremediável. Existe uma única forma. Agora o Alter Rebbe vai nos dizer isso. Que existe uma única maneira de sim retificar, de sim consertar, não só o sujeito, o indivíduo fazendo a tchuvá, mas também o objeto, o objetivo, resgatar o objeto que seria aqui a luz divina que foi desperdiçada, a energia divina que não foi aproveitada na omissão do cumprimento das mitzvot. Então ele nos fala que existe uma única maneira de se resgatar e se recuperar isso, e isso consiste no que? Quando a pessoa se conecta, se vincula a um nível elevado, a um nível transcendental, e consegue atrair para esse mundo aquilo que é chamado a luz derivada de Rav Chesed, não apenas da bondade mundana, da bondade de Deus para com o mundo, para o mundo do mundo, dentro dos padrões do mundo, mas quando a pessoa consegue transcender e chegar até aquele segundo nível que o Zohar mencionou, que é aquela bondade não mundana, mas a bondade divina. Por ser divina, ela é completamente ilimitada, transcendental, ela quebra todas as barreiras, rompe todos os obstáculos, todos os critérios e limitações. Quando a pessoa consegue se conectar a esse nível e consegue, portanto, atrair essa luz transcendental, essa luz que é infinita,
Rav Chesed, com isso ele consegue inclusive recuperar ou compensar toda aquela luz e energia divina que não foi aproveitada, que foi desperdiçada, que já passou o tempo, etc. Ele consegue resgatar e trazer de volta tudo isso quando ele se conecta a esse nível elevado. Isso que ele vai nos dizendo, elaborando, porque essa luz divina transcendental, esse chesed, que a gente se refere aqui, chesed de lá, a bondade superior divina, a bondade infinita, uma vez que isso brilha, ilumina, se expande de forma infinita, sem limite, sem limites e sem medidas, porque é uma luz infinita, é uma energia divina infinita, diferente daquele outro chesed que a gente explicou, que ele se revestiu no mundo, e para poder se revestir no mundo, ele foi processado e passou pela Sefirah, pelo tratamento, por assim chamar, na Sefirah de Gevurah, no atributo de rigor que envolve condensação, limite, critério, ocultamento. Diferente disso, quando nós falamos da luz divina transcendental que está acima da Sefirot, essa luz não passou pela Gevurah, não foi submetida à condensação, à limitação, ao ocultamento. Essa luz é e continua sendo por essência uma luz infinita e ilimitada e que, portanto, está acima dos padrões do mundo. Ela não se limitou de acordo com os padrões mundanos. Ela, bibchinat makif alehem melmala, ela paira sobre o mundo de uma forma envolvente, por assim dizer, por cima. O que significa por cima? Ou seja, o mundo de fato não comporta essa luz infinita e ilimitada. Por isso essa luz não se manifesta totalmente no interior do universo, dentro das criaturas, porque as criaturas não poderiam conter dentro de si todo esse brilho, toda essa luminosidade. Por isso se fala que essa luz permanece de forma envolvente, circundando o mundo, os mundos e as criaturas. Por quê? Porque ela é uma luz infinita, uma luz ilimitada. Ela permanece bibchinat makif aleihem, de forma envolvente sobre eles, milmala, acima deles, das criaturas, mas ela se expande mireish kol dargin atzov vechulatzov gadim, desde os graus e níveis mais elevados até o final dos níveis mais baixos e inferiores, porque uma luz que corresponde à capacidade de cada criatura. Nessa luz existem diferenças do mais elevado e do menos. Naquela criatura e ser mais elevado existe uma concentração adicional de luz e revelação divina. Naquela criatura mais limitada, mais obscura em termos espirituais, ela capta e contém, ela comporta menos revelação divina. Mas isso quando se trata de uma luz mundana, uma luz associada com o mundo, e que corresponde aos padrões do mundo, dentro das suas limitações e de suas restrições. Porém, quando nós nos referimos a essa luz divina transcendental, que está acima dos padrões do mundo, então, diante dessa luz, essa luz não se reveste dentro, no interior de cada criatura, porque as criaturas, nem as criaturas mais sublimes e espiritualizadas, nem anjos, almas, são capazes de se comportar, como também nenhuma pedra inanimada aqui no mundo terrestre. E diante dessa luz infinita, ambas as criaturas, tanto as mais superiores como as mais baixas, inferiores em termos espirituais, elas são idênticas. Por isso se fala que essa luz circunda, como num círculo que não tem começo nem fim, não tem cabeça nem topo, etc. Da mesma forma, essa luz infinita divina circundante, ela envolve por igual todos os seres e as criaturas dos níveis mais altos até o nível mais baixo. Quando uma pessoa consegue se conectar a essa dimensão, ela consegue se conectar e atrair, desencadear a manifestação dessa luz divina transcendental, dessa luz divina, não a luz
não o chesed, a bondade mundana, mas a bondade infinita de Deus. O Kshe'adam mamshicho lemata, quando a pessoa consegue atrair isso para baixo, bema'asav, através das suas ações, e nós já vamos ver qual é o tipo de ações que é capaz de atrair essa luz infinita e limitada, mas isso também depende de um estímulo nosso, veitoreruta diletata, de um despertar nosso aqui embaixo, que nós tomemos a iniciativa e façamos alguma coisa que desencadeie essa reação divina. Quando a pessoa faz o ato apropriado, que serve de estímulo para a revelação dessa luz infinita, então de fato o que acontece? Azai or elyon ze, essa luz suprema, infinita e ilimitada, essa bondade ilimitada de Deus, meir mitpashet toch olamot, ela também se manifesta, se faz sentir, se revela, ilumina e se propaga em todos os universos. Ou seja, a pessoa consegue desencadear essa energia, ela consegue fazer com que essa luz divina se revele e se manifeste, e ela de fato se manifesta brilhando, iluminando todo o universo, todas as criaturas, e se propagando e se expandindo por todos os mundos. E com isso, uma vez que essa luz transcendental está acima de tempo e espaço, não importa as mitzvot, talvez o sujeito não colocou tefilin no ano passado, retrasado, ou o tempo que passou, as mitzvot que deixou de cumprir, já que aqui se trata de um aspecto transcendental, supratemporal, que está acima do mundo, portanto acima de tempo, acima de espaço, acima das limitações mundanas, quando a pessoa consegue desencadear e atrair a revelação dessa luz suprema e transcendental aqui para o mundo, com isso ela resgata todo o tempo perdido, todas as oportunidades desperdiçadas, todas as mitzvot que não foram praticadas, toda a luz e energia divina que deixou de ser atraída, deixou naquele tempo que passou, mas aqui agora a pessoa está trazendo dentro daqueles limites de tempo, ação que haviam, mas aqui quando a pessoa está estimulando, revelando uma luz divina transcendental que está acima do tempo e espaço, acima das limitações mundanas, que transcende o universo por completo, quando ele atrai e desencadeia essa luz, essa revelação divina, então ele consegue o metaken kol meuvat, ele consegue retificar e consertar todos os desvios, todas as falhas, todas as omissões, vechol migraot shenitnu bekodesh elyon, e tudo aquilo que ele, todo o prejuízo que ele causou, tudo aquilo que ele diminuiu de revelação divina na suprema santidade, ou seja, na fonte de energia para o mundo, na santidade divina que emana para o nosso universo, aquilo que com seus atos ou suas omissões foi omitido, falhou, ele consegue resgatar e recuperar tudo. Por quê? Porque ele se conecta ao Rav Chesed, aquele Chesed superior, aquela bondade suprema que é infinita. Por isso mesmo, quando faltou uma mitzvah, que através da qual ele atrairia ao mundo uma luz específica, agora ele consegue recuperar e resgatar essa luz também. O Mechadesh, Oran, Vetuvan, Beyeter, Seet, Veyeter, e mais do que isso, não só que ele resgata e recupera, que ele compensa aquela mitzvah que foi perdida, ele nos diz, mais do que isso, ele consegue inovar e renovar aqui, trazendo uma luz e um benefício, uma energia divina que vem em forma de luz e benefício, muito mais forte, muito mais intenso, inclusive, do que o original que ele poderia ter obtido. Em outras palavras, não só que ele compensa e preenche o vazio, o vácuo que ele deixou através das suas omissões, do descumprimento das mitzvot, mas ele diz que no momento que ele atinge essa luz divina infinita e se conecta a ela, então ele consegue atrair algo mais elevado do que tudo que é atraído através de forma convencional, através da prática das mitzvot, porque aqui as mitzvot também, uma vez que elas têm medida e limite porque estão no mundo limitado, o alcance delas também é a revelação da luz divina dentro do plano mundano, dentro dos limites. Mas aqui, quando a pessoa se vinculou
ao plano transcendental. Então, com isso, ele atrai a bondade divina infinita e ele produz um efeito que nem mesmo as mitzvot produzem, que é o de atrair uma revelação divina infinita e ilimitada aqui nesse mundo. Bibchinat Or Hadash Mamash. Ou seja, ele atrai uma luz inédita, nova por completo, de um outro nível, de uma outra dimensão que nem está relacionada, subordinada ou submetida ao mundo e seus padrões. Por isso, de fato, os nossos sábios afirmaram, os nossos sábios disseram no Talmud, no lugar ou no nível que se encontram os Balei Tshuva, os penitentes, nem os Tzadikim Gmurim, nem os grandes justos, os justos completos, não são capazes de estar. E a explicação disso é porque o Tzadik ele foi impecável a vida toda, praticou todas as mitzvot, mas com a prática de todas as mitzvot, o Tzadik ele consegue desencadear apenas aquela luz, aquela energia limitada que está relacionada ao mundo e universo e corresponde à limitação das criaturas. Diferente disso, o Baal Tshuva, o penitente, quando ele faz Tshuva, ele consegue superar as limitações, ele consegue transcender as limitações do mundo, ele consegue alcançar uma revelação divina, infinita e ilimitada, e com isso ele consegue, somente ele, o Baal Tshuva, diferente do Tzadik, só o Baal Tshuva, com esse ímpeto seu, ele consegue atrair essa luz nova, inédita, uma revelação divina, infinita e ilimitada.